Namastê, meu nome é Cris Shukla, eu sou astróloga védica aqui por detrás do Gayatri Astrologia Védica e também da Gori, onde eu ensino astrologia védica. Se você tem interesse em fazer o seu mapa natal, saber sobre, saber sobre os seus padrões em relação à família, casa, dinheiro, carreira, trabalho, saúde, espiritualidade, gente, são tantos assuntos que a gente acaba tenho disponibilidade para conversar, ou então se você quiser vir estudar comigo na Gori, eu ensino astrologia védica também. Bom, hoje eu vim trazer um assunto que na verdade ele fica entre o técnico da astrologia védica e fica também sobre mais essa história da consciência espiritual e do nosso trabalho interno para a gente chegar em, a nossa busca para chegar em lugares mais ter uma consciência mais elevada, vamos colocar dessa forma. Então, a primeira coisa que eu vim pensando muito, principalmente em relação a mim, eu sempre gosto de partir muito da minha experiência, e aí eu começo a fazer uma observação da experiência das pessoas às quais eu faço a leitura, e aí eu tenho também, eu faço um trabalho de acompanhamento, algumas pessoas já vêm encontrar comigo todo ano, fizeram o mapa natal, fazem o mapa do ano, e obviamente aqui na minha família eu tenho um acompanhamento também muito grande. Então, eu queria falar um pouco sobre o aspecto dos planetas, o que a gente chama de graha, né? Então, o que na verdade não existe uma tradução do sânscrito para o português para falar sobre a palavra graha, né? A gente traduz como planeta. Então, o que a gente considera os planetas na astrologia védica, né? Que a gente consegue, esses planetas são os planetas que a gente consegue ver a olho nu. Não que você vai conseguir vê-los a olho nu o tempo todo, mas tem planetas que quando ele entra em determinada posição no céu, você consegue visualizar a olho nu, não a todo tempo. Tem outros que são mais fáceis, obviamente, tem outros que vão ser mais difíceis, mas de qualquer forma, você consegue enxergar eles a olho nu. Então, grahana significa quando... a gente traduz para o português como planeta, mas na verdade é a melhor tradução que eu acho que a gente conseguiu fazer. Mas na verdade não chega muito perto de todo o significado de planetas. Grahana, entre outras traduções, significa eclipsar. Então, aquilo que eclipsa. Então, quando a gente tem um planeta na nossa casa, ou planetas na nossa casa, então aquele planeta com as energias e significados dele, com as condições que ele está no seu mapa, ele faz com que ele é como se, eu não sei se a melhor palavra cria uma distorção, ou ele realmente eclipsa a sua mente de forma que você só enxerga pela lente dele. Ou seja, quando o planeta está, por exemplo, se ele, vamos supor que entre você e a sua mãe, ou entre, de repente, você e o seu pai, você tem uma configuração de Marte, Saturno, dois planetas maléficos bem difíceis, Então, a forma como você consegue enxergar, se relacionar e interagir com o seu pai, é muito com a energia desses planetas e, obviamente, com a pintura do signo que está essa história desses planetas, Porque o planeta mora num signo, também mora, numa casa, mas o signo dá a tintura do processo. Então, gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, Então, se a gente tem essa relação difícil, por exemplo, com, você tem um pai com essa relação de Rahu com Saturno, Então, entre você, na hora que você tem essa relação, a reação natural, aquela que é primeiro, seu padrão natural de relação com seu pai, vai passar por esse Rahu com Saturno. Rahu é uma energia caótica, tem energia do vento. Eu sempre falo, que Rahu é a energia que traz também, Rahu, por ser uma energia, ele também traz a questão do controle, traz a questão do desejo. E muitas vezes, às vezes eu pego relacionamentos pautados com a energia de Rahu, onde a pessoa tem Rahu ali atuando no relacionamento, da forma que está disposta, e às vezes a pessoa é muito controlada. E Saturno vai trazer uma parte mais crítica, mais objetiva,
né, mais de dever, existe um dever ali com aquela pessoa, né? A relação não consegue ser leve. Rahu com Saturno não consegue ser uma relação leve. Provavelmente vai ser uma relação bem mais pesada, né, mais difícil. E o Rahu traz esse caos aí no processo, né? Bom, enfim, obviamente cada mapa é individual, mas isso de uma forma em geral. Então, quando a gente tem essa lente, né, quando a gente tem essa lupa entre você e o seu pai, isso pode ser entre você e o seu pai, pode ser entre você e o seu chefe, pode ser entre você e o seu filho, pode ser entre você e a sua mãe, né, ou seus amigos também. Então, a primeira reação que a gente tem com a pessoa é essa. E, obviamente, pode ser que no mapa tem outras energias ajudando esse processo, para que esse processo não fique somente pautado por esse Rahu e Saturno. Mas, isso é o que a gente enxerga. Então, o que eu entendo muito e como eu aplico isso muito na minha vida, as com as quais eu tenho padrões difíceis no meu mapa, antes de eu ter esse entendimento de astrologia védica, em geral, eu ficava irritada, eu ficava chateada, decepcionada, muito cansada com a pessoa em si. Falava, nossa, né, de novo isso acontecendo, essa mesma forma de se relacionar, essa forma difícil, né, essa coisa pesada. E aí, quanto mais eu fui estudando astrologia védica e também, obviamente, né, com a experiência de estar lendo, de estar vendo e estar conversando, eu fui entendendo que, na verdade, a questão não está lá na pessoa, né? A questão está na gente, porque o mapa é nosso. Então, o que é nosso é como a gente interage e enxerga esse mundo. Então, esse eclipsamento, né, que esse Rahu e Saturno pode estar trazendo aí na relação com meu pai, né, como exemplo, vai deixar essa relação num certo tom. E quando a gente toma consciência disso num processo, e aí vem a questão da consciência, a gente começa a entender que o padrão que a gente vai ter com essa pessoa vai partir dessa história de Rahu com Saturno. Então não tem como ser diferente. De repente esse padrão pode ser atenuado, de repente esse padrão pode ser dificultado, mas ele está sempre ali, ou para mais ou para menos. Ele não desaparece do nosso mapa. Cris, mas se eu fizer mantra, se eu fizer doação, se eu fizer puja, sim, as perspectivas vão mudar, né? Mas a situação em si, ela é meio que aquela ali, né? Com certos atenuamentos e tal. Nenhum karma desaparece do nosso mapa, gente. Não é que assim, fez um mantra e aí aquilo desapareceu. Aquilo melhora, a nossa perspectiva, principalmente a nossa perspectiva sobre aquilo melhora, né? Então, para isso que porque o karma, gente, ele é vivido na mente. Eu falei muito isso, acho que num vídeo que eu fiz no Instagram semana passada, ou foi na live agora, eu não me lembro direito. Mas o karma, ele é vivido na mente. E por isso que quando a gente tem um padrão difícil com alguma pessoa da nossa vida, né? Que pode ser uma pessoa próxima, como o nosso pai, como pode ser, de repente, um amigo, chefe, os colegas de trabalho, né? Isso tudo a gente enxerga no mapa. Então, aquele padrão, naturalmente, é a minha lupa. Só que aí, quanto mais consciência... E aí, de repente, você está atribuindo que tudo aquilo não funciona ou não dá certo por conta da pessoa também. E não por conta da sua história kármica. Mas aí, com o tempo, hoje, eu já consigo enxergar... Então, eu já consigo olhar a minha relação com as pessoas, né? Com essas situações difíceis que eu tenho com certas pessoas. E eu já entendo que é o meu padrão kármico. Então, é a história, é a experiência kármica que eu tenho que viver com essa pessoa. Então, essa experiência vai ser pautada, inclusive, obviamente, se for, de repente, Vênus com Mercúrio, se for Júpiter, aí vai ser uma relação bacana, né? Assim, vai ser algo, né? Assim, vai ser legal, vai ser acolhedor, vai ser divertido. Se tiver Vênus, né? Vai ser divertido. Mercúrio, então, né? Mercúrio é aquele que gosta das piadas também. Então, obviamente, vai depender do que tá lá no seu mapa, né? Mas quando a situação é fácil, geralmente a gente não pensa muito, mas a gente vai mais em reflexão quando a situação está difícil. Então, quando a situação está difícil e a gente tem esse padrão kármico difícil, então hoje eu já consigo enxergar que é a experiência que eu tenho que viver com essa pessoa, porque karma é uma experiência que eu tenho que viver, obviamente pautada pelo tipo de energias que estão colocadas no mapa.
de acordo em certo tempo. Então, karma tem uma experiência, tem um tempo para ser vivido, né? Ele não é ad eterno. Então, tem karmas que são vividos a vida inteira, né? São karmas de vida, e tem karmas que são vividos pelo que a gente chama de regências, né? Regências, quando os dashas, né? Os antardashas e mahadashas, termo técnico de astrologia, né? Ou seja, quando os planetas regentes que estão atuando no nosso mapa vão mudando, esses karmas vão aparecendo ou se diluindo. Então, a gente também precisa ver se isso é ad eterno, se isso é uma situação do momento, né? Porque aí você facilmente observa isso, porque na sua vida, né? Quanto mais idade você tiver, você vai ver que em determinadas épocas de vida você viveu situações que hoje você não vive mais. Sejam situações fáceis ou situações difíceis. Então, essa lupa pela qual eu estou olhando e esse eclipse, ou seja, esse planeta faz com que através dessa energia dele, é essa conexão que eu tenho com a pessoa. Mas aí, quando você consegue ter um pouco mais de consciência sobre o processo, e aí talvez você já esteja até passando, chegando nesse ponto, onde você entende que a experiência kármica com essa pessoa vai ter essa parte difícil, mas você fala, bom, mesmo tendo essa parte difícil, não é pertinente à pessoa, é pertinente à minha experiência, porque eu tenho que passar por isso, eu tenho que viver. E aí, então, você começa a fazer um trabalho interno para ver como que você vai administrar esse processo difícil para você. Então, aí, a história, de alguma forma, volta pra gente, né? Volta pro dono do mapa, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma história dentro do meu mapa, que é um karma de vida, não é um karma de regência. Obviamente, durante a regência ficou pior, durante a regência do planeta que é responsável por esse karma, ficou muito mais difícil. Mas, durante a minha vida inteira, eu venho tentando trabalhar a relação com essa pessoa, e ao longo da vida eu já entendi que é uma experiência que é melhor que eu passe. Eu falo assim, então vou cortar a relação com essa pessoa, né? Vou esquecer. E obviamente, gente, eu tô falando aqui tudo dentro de uma medida saudável, né? Não tô falando de gente que tá matando ninguém, gente que tá agredindo ninguém, gente que tá assim, dentro de um limite saudável de convivência, né? Não de uma coisa que não dá para ser vivida e você força a convivência, né? Sempre dentro das normas de segurança. Mas aí, então, eu comecei a perceber que a administração eu tenho que fazer. E o quanto, às vezes, é difícil para mim fazer essa administração. O quanto, às vezes, eu tenho que realmente estudar muito Vedanta, estudar muito, né, essa parte espiritual para saber como é que eu vou conseguir realmente lidar com esse processo, né? Porque o processo realmente... Então, de repente, né, a gente começa a entender a dificuldade, ou o que tipo de dificuldade eu tenho na relação com essa pessoa, e aí, então, como que eu vou me trabalhar dentro desse processo? E o mais interessante disso, né, que eu percebi ao longo das pessoas com as quais eu tenho essas dificuldades kármicas, é que não é algo... né, assim, eu não sei até que ponto a gente consegue resolver de vez, né? Então, assim, a experiência é sempre difícil, mas eu já me resolvi e vai estar sempre certo. Ou como isso vai mudando, e tem épocas que é muito fácil administrar esse processo difícil com essa pessoa, e tem épocas que realmente fica extremamente... drena a gente demais, né? Então, gente, a importância de se entender, né? Eu falo assim, né? A leitura de um mapa, toda pessoa que vem buscar uma leitura de mapa, seja qual motivo que ela veio, né? Muitas pessoas vêm com dúvidas específicas, outras vêm querendo uma leitura em geral, mas eu acho que o grande benefício da leitura é que a partir do momento, primeiro a gente tira a história dos outros e a gente se responsabiliza, a gente lembra que é todo o nosso processo, né? É toda a nossa história. E cabe a nós administrar esse processo para o nosso crescimento, seja você querendo crescer espiritualmente, ou seja você também querendo crescer materialmente. E eu acho que a grande história de tudo isso, no final das contas, é que, no fundo, todas as pessoas com as quais eu converso, fazendo o mapa delas ou não,
né? Ou então de vida, as conversas que eu tenho, é que no fundo todo mundo quer viver num estado de calma, de paz, para poder aproveitar, para poder se sentir bem, para poder estar com as pessoas com as quais ama, para poder fazer coisas que te fazem bem. Só que para que você chegue nesse estado, né, onde você consegue ter calma, onde você consegue estar mais inteiro no processo, a gente precisa primeiro administrar os nossos processos. A gente precisa entender muito a gente. E a melhor forma da gente entender a gente são entender os padrões que temos em relação às outras pessoas, né? Que podem ser pessoas muito próximas, como família, e podem ser pessoas que de repente já não são tão próximas, como amigos, colegas de trabalho, chefe, professores também, né? Então, e aí quando a gente entende isso, eu acho que a gente começa a trabalhar num lugar muito mais efetivo, onde você vai conseguir se administrar melhor, ou pelo menos você vai ter um caminho, um mapa para seguir, né? E isso eu acho muito legal. Então, eu acho que de todos os ganhos que eu tive da astrologia védica, né? Assim, tem várias coisas muito legais, assim, que eu posso dizer, mas eu acho que o maior ganho para mim, né? E eu até posso dizer que acho que para muita gente, ou quase todo mundo com as quais eu faço a leitura, é isso. Na hora que você entende que tipo de lupa você tem com as pessoas, né? Que tipo de olhar, que tipo de interação acontece entre você e essas pessoas, as quais você convive, você começa a entender como que você vai administrar isso. Né? Então aí a gente pode continuar vivendo essa experiência sem precisar cortar laços, porque a gente vai além, a gente consegue ir além do padrão, porque para ir para além do padrão, você primeiro precisa reconhecer o padrão, você primeiro precisa entender que padrão que está acontecendo ali, né? E aí você precisa entender o padrão, se responsabilizar pela sua história, e aí você tem mais chance de overcome, né? De ir além do seu padrão, que é aí que a gente chama de crescimento espiritual. Bom, gente, o vídeo dessa semana tá meio técnico, mas que mais de autoconhecimento. Eu acho que a proposta do mapa é realmente a questão do autoconhecimento. A gente está chegando aí perto do Natal, final de ano. Eu tô dando uma acalmada aqui, não acalmada, eu acho que eu tô entrando na energia, né? Inverno aqui, mais friozinho. Tô dando uma recolhida para ficar um pouquinho mais com a família. É uma época que eu gosto muito, a época do Natal, apesar de, né, morando na Índia, o Natal não é celebrado como é no Brasil. Mas eu celebro, né? Eu faço tudo, faço as árvores, faço tudo de decoração, enfim, né? Porque a gente leva com a gente, né? A gente leva o nosso mapa com a gente, né? Então, onde a gente for, a gente faz o que faz sentido pra gente também. Então, eu desejo, assim, né? Eu vou estar passando aqui, mas até o final do ano as coisas vão ficar um pouquinho mais devagar. E aí, no ano que vem, a gente volta com força total. A comunidade tá fechada para quem quer aprender, mas ela vai abrir. Eu sempre estou fazendo uma live agora. Todo mês, quando eu faço a live, eu abro a comunidade. Quem quiser entrar para estudar, vem estudar. E eu também continuo com as consultas, mesmo com um ritmo mais devagar, eu continuo fazendo as consultas até o final do ano. Então, se você quiser aproveitar para fazer a sua consulta de mapa, a sua leitura do mapa, estamos aqui. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Dani Avara.